Os fins justificam os meios. Queria gravar esse vídeo aqui para fazer algumas reflexões sobre dízimos, ofertas e contribuições. Certamente essa frase é conhecida por aqueles que estudam história, estudam livros concernentes à política e à administração pública. Os fins justificam os meios é uma frase cunhada, digamos assim, conhecida mais pelo livro Maquiavel, o Pedagogo, um livro que ensina como manter-se no poder usando estratégias para conseguir fins com meios que muitas vezes podem ser questionados por aqueles que não conhecem o fim, os objetivos fins. E eu acredito que essa frase jamais deve ser incorporada por algum cristão, jamais deve ser levada a sério por algum cristão, apesar de, infelizmente, ser isso que acontece nos dias de hoje na maioria das igrejas. Por que digo isso? Vamos considerar o dízimo. Vamos nos colocar no lugar de um pastor que tem... Vamos criar algumas instituições hipotéticas. 10 orfanatos, 10 escolas, 10 universidades, 10 abrigos de idosos, 10 casas de recuperação para drogados, 10 lugares onde a pessoa pode se alimentar de graça, 10 igrejas, ok? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ok. Então esse pastor, ele tem uma dívida mensal de, digamos, uma despesa mensal de quase 500 mil reais. Todos os meses ele precisa de 500 mil reais para manter todas essas instituições. Tudo começou pequeno, mas agora está de um tamanho enorme. Certamente, se essa pessoa ergueu todas essas instituições usando meios carnais, eu imagino o desespero dessa pessoa. Eu imagino o quanto deve ser difícil para essa pessoa ler o livro de Atos, ler biografias de homens santos do passado. Por quê? Se ele mudar o estímulo, as motivações, as suas mensagens, certamente todo esse império de pó vai ruir. Todo esse império falso vai desabar. Porque princípios nobres como amor, generosidade, voluntariedade, alegria, o Hilarion, né? O Hilarion, ou seria o Deus ama quem dá com alegria, mesma palavra, se eu não me engano, utilizada quando Deus Pai promete a Deus Filho uma alegria após a sua morte na cruz. Por causa da alegria que estava proposta, a alegria que estava proposta a Deus Filho enfrentando a cruz. É essa alegria que Deus espera dos seus filhos quando eles contribuam. Veja, a mesma alegria que Cristo sentiu, que foi prometida a Cristo, que o motivou a não ter por usurpação ser igual a Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilando a si mesmo, tomando a forma de servo, não perdendo a sua divindade, mas assumindo a forma de homem, morrendo na cruz. É essa alegria, a alegria do esvaziar-se a si mesmo, é essa alegria humilde, essa alegria gloriosa que foi prometida a Cristo. É essa mesma alegria que Deus espera que os seus filhos contribuam com essa alegria. Mas quando uma igreja é baseada em princípios carnais, se ela parar de usar meios carnais para pedir contribuições, certamente ela vai falir. Então imagine comigo um homem que tem várias instituições, uma despesa enorme mensal. Imagina se ele começasse a pedir contribuições simplesmente pelos motivos que os apóstolos pediam, da mesma forma que eles pediam. Certamente ele vai falir, ele vai fechar todas essas igrejas, instituições,
Mas muitos podem dizer, não, eu não posso pregar usando esses princípios nobres do livro de Atos, porque certamente eu tenho fins nobres, eu tenho objetivos nobres. Portanto, os fins justificam os meios. Olha, eu creio que nenhum homem vai poder dizer essa frase no juízo final. Porque se ele realmente vivia dessa forma, grande vai ser a sua vergonha. Olha, não importa quão grande sejam as suas instituições, se você começou da forma errada, ela vai acabar da maneira errada. Vamos ao dízimo. A questão do dízimo, a primeira defesa dele que muitos fazem, eu não estou dizendo aqui, voltando à questão do caso hipotético que eu criei, eu não estou dizendo aqui que não é triste, não é difícil para um pastor, não é algo terrível ter uma grande despesa e não ter de onde tirar esse dinheiro. Se eu fosse um pastor que tivesse 10 escolas, 10 orfanatos, 10 faculdades, 10 instituições, 10 igrejas, e eu não tivesse previsão nenhuma de quanto entraria no caixa de todas essas igrejas para sustentar todas essas instituições, realmente, eu confesso que se eu fosse esse pastor, eu ficaria com a cabeça quente. Ficaria realmente numa situação muito complicada. Mas, com certeza, aquele que começa com os objetivos, com as motivações corretas, sem ter nenhum objetivo de ganância, nenhum objetivo contrário ao Evangelho, certamente provavelmente ele não vai crescer dessa forma, com raras exceções como a igreja de Filadélfia. O problema é que, observando esses casos onde o pastor começou da maneira errada, por exemplo, Deus vai prosperar o seu ano, aí aquele ano todo mundo contribuía e ofertava e tal e tal. Aí no ano que vem, Deus vai multiplicar 10 vezes mais, aí as pessoas ofertavam, contribuíam. O problema é quando a prosperidade não vem. Aí acontece como em muitas igrejas, onde os pastores têm que sumir, têm que sair correndo e nunca mais voltam naquela cidade. Ou então trocam de pastor, ou então andam com seguranças, como muitos pastores fazem, e você nunca consegue conversar com muitos pastores. Ou a igreja é tão grande que ele sempre dá um jeito de despistar. Todo falso profeta, ele tem medo de pessoas, sabe? Quando ele chega num patamar muito grande, ele se torna totalmente inacessível. Enfim, ele pode inventar muitas desculpas para não conviver, não conversar com as pessoas. Ele prega do púlpito e diz as maiores absurdidades e depois sai correndo desesperado e não dá satisfação para ninguém. Essa é uma das maneiras que muitos falsos profetas encontram para ensinar falsos ensinos. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: digamos que esse pastor começou pequeno, tudo pequeno, igreja, só uma igrejinha pequena. De repente as contribuições começaram a aumentar e ele era um homem fiel a Deus. Ele não fazia promessas que Deus não prometeu, ele não usava o nome de Deus em vão para dizer coisas que o Senhor não disse. E ele deixou um legado como Filadélfia. E realmente, com muito esforço, humildade, tudo cresceu. Ok. Então chegaram outros sucessores. Outros homens sem o temor de Deus, sem escrúpulos nenhum. Os fins justificam os meios. Fazendo obras sociais, prometendo bênçãos e fazendo um culto à personalidade. Aceitando adoração, aceitando exaltação própria, porque é algo característico dos falsos ministérios. Ao invés de apontar para Jesus, esses falsos ministérios, eles simplesmente transformam os pastores, os líderes, em espécie de políticos. Grandes cartazes com a sua foto, com o seu banner,
culto à personalidade, etc. Não é Cristo que aparece, é um homem que aparece. Então, desta forma, tudo começa a crescer ainda mais. Mas agora não existe a mesma pregação. A pregação mudou. Por quê? Porque muitos pastores descobrem, quando eu prego sobre o inferno, sobre o juízo final, eu só consigo arrecadar por mês em ofertas R$ 5.000. Uma situação hipotética. Mas quando eu começo a pregar sobre bênção, prosperidade, sucesso, fama, pego alguns sermões dos coaches aí na internet, as ofertas vão para 50 mil, 100 mil reais. Até aquele médico da cidade vem aqui e gosta de ouvir minhas mensagens. Enfim, ele que já casou 3 vezes, vive com amantes, ele vem aqui e dá uma oferta de 2 mil, 5 mil reais. Então muitos descobrem essa chave para ganhar mais, para ter mais dinheiro. Quem sabe até faz algum curso com algum coach e traz para dentro da igreja essas técnicas de aumentar a produtividade, essas técnicas de dobrar, de triplicar, de quintuplicar a sua renda. O que eu posso dizer para esses homens que construíram muitas instituições com esses princípios errados? O que eu posso dizer é: o dia que você se converter, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai fechar. O dia que você se converter e parar de relativizar o dinheiro e parar de ignorar a voz de Deus, tudo isso vai ruir. As contribuições que eram de 10 mil vão cair para 20 reais ou 5 reais. Então, olhando esse aspecto, agora eu já vou para a base bíblica para quem já quiser sair do vídeo em relação ao dízimo. A base bíblica que muitos usam é que, enfim, muitas coisas do Antigo Testamento ainda está vigente. Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque, portanto, Abraão deu dízimo e dessa forma também devemos dar. Bom, vamos a alguns textos. Quando nós olhamos Mateus 23, olhamos várias passagens no Novo Testamento, realmente existe a palavra dízimo no Novo Testamento. Mas também no Novo Testamento existe circuncisão, existe adultério, existe apedrejamento, existe blasfêmia e a gente não faz isso. Então esse argumento de que a palavra dízimo, D-I-Z-I-M-O, dízimo, tem no Novo Testamento, portanto devemos praticar. Isso é um argumento muito estúpido. Não é só porque a palavra adultério tem no Novo Testamento é que nós também devemos adulterar. É meio óbvio, não? Enfim, por que eu acredito que o dízimo não deve ser praticado pelos cristãos nem ensinado? O meu argumento é o seguinte: existem coisas que Cristo fez nos evangelhos que é estritamente cumprimento de profecias e nós não devemos repetir. Devemos interpretar os evangelhos à luz de Atos e não toda a Bíblia à luz da maioria dos comentários bíblicos e da hermenêutica de muitos outros homens. Então, dessa forma, a obrigatoriedade, o dever de dizimar, a obrigação de dar 10% todo mês, enfim, seja do líquido, salário líquido depois de pagar os impostos, ou do bruto antes de pagar os impostos. Eu creio que essa obrigação do cristão fazê-lo é totalmente ilusória. O meu argumento é o seguinte, por exemplo, quando Cristo entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, os cambistas, expulsar os vendilhões do templo, e dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, vocês a transformarem em um covil de ladrões. Não é para nós fazermos isso nos dias de hoje. Não é para nós entrarmos em nenhum lugar onde exista ensinos falsos e pegar uma corda e expulsar todo mundo. Muitas Bíblias trazem esse trecho das Escrituras escrito em cima assim: a purificação do templo. Só Deus pode purificar o templo.
Muitas coisas que Cristo fez, como curar cegos com cuspe, curar paralíticos, ele realmente mandava as pessoas cumprir a lei de Moisés. Vá lá e ofereça o sacrifício, enfim. Nós vemos que o Evangelho é totalmente singular em alguns aspectos, em outros existem doutrinas vigentes para a Igreja de Cristo. Mas em outros aspectos nós não devemos imitar. É difícil compreender isso, mas é uma verdade. Nós não devemos imitar Jesus em tudo o que ele fez nos evangelhos, porque nós não somos o Cristo e muitas coisas que Jesus fez foi simplesmente cumprimento de profecias e a sua missão aqui nessa terra. Quando um pastor diz, mas Jesus falou do dízimo, Mateus 23, enfim, não devereis omitir estas. Enfim, realmente Jesus estava dizendo para os fariseus da época, vocês deveriam ser perfeitos, obedientes a Deus em tudo. Mas quando Cristo morre naquela cruz e o Espírito Santo vem em Atos 2, nós vemos uma nova dispensação no sentido, não que eu acredite em dispensações de visões, mas um tempo de uma nova compreensão da vontade de Deus para todos os povos. Quando Cristo morre, ele se ressuscita e é ressuscitado ao terceiro dia, nós vemos uma nova maneira de interpretar toda a antiga aliança ali no livro de Atos. Então, desta forma, não importa o que o Antigo Testamento fala sobre dízimo, não importa se Jesus é da ordem de Melquisedeque ou não, não importa se Abraão deu dízimo, não importa se Jesus falou de dízimo no Novo Testamento. A questão aqui é que o dízimo ele é pecaminoso no sentido de que, primeiro, ele, na maioria das igrejas, infelizmente é isso, quando ele se torna algo salvífico, quando as pessoas dizem, se você não dizimar, você vai para o inferno, você vai perder a sua salvação. Tem igrejas que chegam a esse extremo, porque as contas vão apertando, né? Conta de água, energia, missionários, instituições de caridade, etc. As coisas vão arrochando, aí o pastor começa a soltar essas heresias que sempre existiram no coração de todos os pastores que pedem dízimo. Espera a conta de água, de energia começar a arrochar, começar a apertar, espera a editora não vender tantos livros, espera as pessoas começarem a falir, a quebrar empresas, os dízimos de 2.000 cair para R$200 ou menos. Meu amigo, certamente esses pastores vão mostrar todo o lixo teológico que existe dentro dos seus corações. Aí vão começar a dizer que todo mundo que não está dando dízimo vai para o inferno. Igual muitas igrejas têm, né? Aquela famosa folhinha com quadro de dizimistas. Realmente uma forma de pressionar as pessoas a contribuírem 10%. Eu já disse que é assustador para um pastor viver de fé sem ter previsão nenhuma de quanto vai entrar na igreja. É assustador, eu imagino que é assustador para um pastor. Eu tenho que admitir isso. Senão eu não estaria me importando, me colocando no lugar daqueles que pregam isso. E eu acredito que esse distanciamento não vai ter proveito algum para o reino de Deus. Então, se eu admito, é difícil para um pastor ter várias instituições de caridade, orfanatos, faculdade, despesas de igreja, porque a igreja dá despesa. Talvez você não saiba, a igreja tem banheiro, igreja precisa de pessoas para lavar o chão, igreja precisa de pessoas para pagar contas, igreja de tempos em tempos precisa, quem sabe, de uma pintura nova. Nada extravagante, nada, digamos assim, aquelas latas de tinta de, não sei, R$200 a lata. Tem igrejas que fazem isso. Pega aquelas marcas famosas, eu não sei, não entendo muito de marca de tinta, né? Existem muitas marcas famosas, Coral, Souvenir, enfim. Ao invés de, por exemplo, os canos da igreja, tem gente que não sabe, encanação às vezes dá problema. Você acha que todo mundo que chega no banheiro da igreja
chega lá de maneira delicada na torneira para lavar a mão, abre delicadamente. Não, tem uns irmãos que chegam lá e lava a mão, então aqueles irmãozinhos, digamos assim, com um tamanho mais avantajado, né? Chega no vaso para fazer suas necessidades, ele senta no vaso, o vaso quase racha. Imagina 10 anos sentando no vaso do banheiro da igreja. Uma hora o vaso quebra, o cano estoura, alguma coisa acontece. E tem aqueles abençoados, né, que chegam no banheiro da igreja com os pés, enfim, daquela cor maravilhosa, cheio de terra. Ele vem pisando com o pé cheio de terra lá da porta da igreja. Ele vai fazendo tipo uma... Como eu falo aqui, os detetives que saem procurando os crimes. Enfim, ele deixa o rastro do crime dele, desde a porta da igreja. Ele chega na porta da igreja e vai andando, deixa a marquinha, né, da terra. Aí ele entra no banheiro e tal, sai e senta no banco da igreja. Todo mundo fica vendo o barro. Né? Então talvez você não saiba, eu vou te fazer uma revelação aqui inédita. Toda igreja tem banheiro, ou deveria ter, ou a maioria tem. Existem pessoas que lavam aquilo lá. Talvez você não saiba. Eu já limpei banheiro de igreja. Então muitas pessoas não sabem isso. Muitas pessoas chegam naquelas igrejas, né? Aquele cheiro maravilhoso e tal, aquele banheiro com aquele... parecendo que, não sei, foi esterilizado o banheiro. Tem um produto de pessoas que limpam hospitais, que é um produto bem forte, que a pessoa joga no chão, parece ácido. De certa forma é um ácido. Quando joga no chão, sai até a pessoa tem que limpar o banheiro com a máscara, né? Ele joga aquele líquido no chão, aquele líquido parece que ele mata as bactérias do chão, né? Aí muitas pessoas chegam em alguns hospitais, sentem aquele cheiro, né, de um lugar esterilizado, um lugar muito limpo, né? Fala, nossa, que hospital... talvez você não saiba, mas alguém limpou aquele chão. Então, eu estou me colocando aqui no lugar dos pastores que há muitos anos tem igreja. Eu não vou dizer que é fácil você mudar isso, é muito difícil. Eu acredito que é ter um milagre um pastor parar de falar de dízimo. Porque naturalmente, olha, é muito raro encontrar um pastor que vive em paz sabendo que não tem nenhuma previsão mensal de contribuições. Porque o dízimo, ele dá uma certa estabilidade, né? Você sabe quanto que entra, mais ou menos, você pode fazer algumas contas, algumas projeções futuras. E de certa forma dá para dar uma certa paz, né, para o pastor. Agora, qual o problema do dízimo? Primeiro, é um ensino errado, é um ensino que, como eu disse, nos momentos de crise, a maioria dos pastores começam a citar como um requisito para ser salvo. Infelizmente é isso que acontece. Nas épocas de crise eu já vi pastores dizerem, quem não dá dízimo não entrar no reino dos céus e tal. Então a pessoa já começa a mudar o evangelho da graça, começa a blasfemar contra o sangue de Jesus, porque quando você coloca qualquer coisa a mais na graça de Deus, no sangue de Jesus, você está profanando. Isso vale para sábado, isso vale para guardar o dia do Senhor e um monte de outras coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que é possível encontrar textos na Bíblia para defender dízimo. É possível encontrar textos na Bíblia para defender qualquer coisa. Mas não significa que está fazendo uma exegese correta, uma análise do texto correta e uma análise histórica correta. Eu creio que o maior erro da maioria das pessoas é uma interpretação que não está de acordo com a história. E quando eu falo história, eu falo livro de Atos. O livro de Atos é um livro confiável de história. Então, não é isso que os apóstolos ensinam. Não é isso. E, de certa forma, as igrejas que não têm o poder do Espírito Santo começaram com motivações erradas, os fins justificam os meios. Mas eu vou ajudar as crianças pobres. Meu amigo, elas nunca vão mudar. E se mudarem, elas vão fechar. Porque uma igreja que começa a parar de profetizar bênçãos, prosperidade, parar de prometer, uma igreja que para de ensinar coisas que os apóstolos nunca ensinaram, certamente ela vai ir à falência. Ou ela vai ter uma grande perda nas contribuições mensais, enfim. E isso para muitos pastores é algo impensável.
Então eu não fico preocupado quando alguém fica pedindo dízimo, porque eu já sei que na primeira crise, na primeira guerra, ele vai descobrir quem na sua igreja contribuía por amor ou quem contribuía realmente por interesse. Porque não tem como, por exemplo, tem pessoas que sabem que a igreja está o alimentando, sabe que na igreja tem banheiro para ser lavado, tem conta de água, tem conta de energia, tem despesas, tem missionários, tem muitas coisas. Tem gente que sabe disso. Mas ele consegue passar um mês inteiro sem dar um centavo para a igreja. Ou então ele vai só dar uma moedinha, né, por causa da consciência pesada. Mas o que eu quero dizer é que, meu amigo, você não deve simplesmente usufruir de um bem sem que você participe financeiramente dele de maneira digna. Eu acredito que, dependendo da igreja que a pessoa tiver, vai acontecer igual Ananias e Safira. A pessoa pode morrer. O Espírito Santo pode matar alguém. Porque se uma igreja é verdadeira, é sincera, não promete bênçãos, não promete prosperidade, tem homens santos que oram e buscam a Deus, que estão arriscando literalmente a vida, podem morrer a qualquer momento. Se você chegar nessa igreja e começar a usufruir da amizade, da pregação, da comunhão, e você não ofertar nada, entra mês e sai mês, você não dá nada, ou você faz como Ananias e Safira e tenta crescer a sua popularidade entre os irmãos, mentindo, dizendo que vendeu algo por um valor e não vendeu. Certamente pessoas podem morrer por causa da sua avareza. E essa é uma questão muito séria, o dinheiro. O interessante ali é que no livro de Atos, quando Ananias e Safira morrem, a ideia do que Pedro fala é uma ideia de contínuo influenciar de Satanás. É como se Pedro estivesse dizendo: Ananias, por que você deixou Satanás te enganar por tanto tempo até chegar a esse ponto? E tem pessoas que são assim. As pessoas não caem mortas dentro das igrejas de uma hora para outra. É muitos anos sendo avarento, é muitos anos sendo ganancioso, é muitos anos. Olha, tem gente que tem 3 fazendas, 5 S10, a sua renda mensal é 100 mil, 200 mil reais. Se ele de fato fosse convertido e visse a necessidade da igreja e dos irmãos, não custaria nada para ele vender, quem sabe, uma Hilux, uma fazenda, e entregar tudo aos pés dos irmãos da igreja. Não custaria nada. Agora, como muitos falsos mestres, eles sabem que isso não vai acontecer, porque eles não têm o poder do Espírito Santo perto deles. Olha, pensa, para alguém que tem 10 fazendas, não sei quantos carros, milhões de reais na sua conta, para ele desfazer de, vamos pensar aqui, 70% do seu patrimônio. 70% é muita coisa. Só estou dando um exemplo aqui. No caso da igreja de Atos era 100%. Mas vamos chutar um valor alto aqui, vamos criar um valor. 70% de todo o seu patrimônio vendido, entregue aos irmãos da congregação da igreja. Certamente isso é um milagre. E um milagre que só o Espírito Santo pode produzir. Porque no homem natural isso causaria muita dor, muito sofrimento. Um homem pegar 70% do seu patrimônio bilionário e contribuir com a obra de Deus. Mas como a maioria dos falsos profetas gostam de roubar de moedinha em moedinha, de reais em reais, estipulando um valor mensal, que é a questão do dízimo. Então eles nem pregam contra os ricos, como Tiago claramente pregou, e os apóstolos claramente não tinham nenhuma, digamos assim, um pudor de ter algum tratamento especial com ricos. Você pode encontrar em Tiago capítulo 5, a exortação de Tiago contra aqueles que acumulam bens e riquezas. O próprio Cristo falava para nós não acumularmos tesouros na terra. E de certa forma,
se coloca um peso muito grande sobre os pobres e alivia muitos ricos. Eu creio que isso também é uma hipocrisia de muitos, porque sabem que se perderem o maior dizimista da igreja, ele vai ter problemas com as suas contas. Então o que eu posso dizer é o seguinte: o que começa errado vai terminar errado. O que começa ensinando heresias, com certeza no futuro vai colher os frutos dela. Então, uma igreja, eu creio que uma comunidade cristã sadia, saudável, onde as pessoas contribuem generosamente da maneira com que o Espírito Santo soberanamente as impulsiona, as dá a capacidade de contribuir. Eu creio que essa é a igreja que os cristãos devam imitar o seu exemplo. Porque, de fato, você pode cair no erro que Davi caiu. Lembra que ele fez o recenseamento, queria contar quantas pessoas haviam, e depois ele disse: agir muito loucamente. Essa mentalidade de querer ter controle sobre a situação, ter os números, quanto que entra por mês, quem está dando oferta, quem não dá e etc. Essa mentalidade é a mesma mentalidade de Davi antes do juízo de Deus vir. Ele disse: agir muito loucamente. Então, isso é falta de fé, isso é falta de piedade, de crer em Deus. E eu não acho que essas igrejas que pediam dízimo há muitos anos vão mudar. Eles vão continuar literalmente roubando as pessoas, fazendo falsas promessas. E quando a coisa arrochar, guarde essas palavras. Eles vão dizer, não todos, mas grande parte deles que dizem que o dízimo é vigente para os dias de hoje, eles vão dizer que as pessoas que não dizimam estão indo para o inferno. Infelizmente, muitos vão fazer isso. E o que você pode fazer numa igreja onde exige o dízimo é, primeiro, se você foi iluminado pelo Espírito Santo e convencido de que isso não é uma prática correta, saudável, bíblica, neotestamentária, no sentido de não é o que os apóstolos cumpriam, faziam. Se você vê que realmente essa é a verdade, o que eu aconselho para uma pessoa? Primeiro, converse em particular com a liderança e exponha a sua opinião. Com certeza eles vão rir de você, eles vão te ignorar. E o que você pode fazer é sair dessa igreja, vá embora e nunca mais volte. E todas as vezes que algum irmão vier falar com você, evite tocar nesse assunto no sentido de tentar destruir a igreja ou fechar a igreja. Fala: não, irmão, conversa com seu pastor, ele sabe. Eu falei para ele tudo que ele precisava ouvir. Então, se algumas pessoas, após saírem dessa denominação, vierem conversar com você, a pessoa chega para você: ó, eu saí da igreja lá. Ah, saiu? Tudo bem. Você quer conversar sobre o quê? Ah, sobre dízimo. Tudo bem, agora a gente conversa. Mas antes da pessoa sair da igreja, sair dessa denominação que faz falsas promessas de prosperidade, não cause divisão, não cause intrigas. Porque pior é a pessoa sair de uma igreja e começar a viver no pecado. É muito melhor a pessoa viver numa igreja, mesmo com ensinos errados como esse, do que cair numa situação pior e piorando. E muitos são assim. Muitos sabem: eu não tenho força para começar uma nova igreja, para abrir uma igreja. Eu não tenho maturidade, eu não tenho sabedoria, eu não tenho graça de Deus, nem para me manter de pé, que dirá para levantar outros. Então, se Deus não te deu essa graça, se Deus não te deu essa capacidade de ser maduro ao ponto de ajudar outros, não cause divisão. Se todo mundo da sua igreja é dizimista e, enfim, fazem falsas promessas de prosperidade, dão falsos testemunhos, apenas converse com a liderança em particular para não gerar escândalo e vá embora. Quando alguém vier perguntar para você: por que você saiu da igreja? Você olha para a pessoa e fala: converse com a liderança em particular, eles vão te dizer. Muitas das vezes eles não vão dizer, mas essa é a maneira correta. E eu aconselho a todos aqueles que saem de uma igreja
Vá para outra cidade. Abra uma igreja onde não tem nenhuma igreja. Vá para uma cidade onde não tem nenhuma igreja. Aprenda a ter uma mentalidade de reino. E não essa mentalidade de abrir uma loja na frente de outra para roubar cliente. Não seja tão mesquinho, miserável ao ponto de... É o famoso pescador de aquário. Mas o que eu posso dizer é isso. Faça isso e Deus vai te abençoar. Veja o exemplo de Abraão. Ele não teve o olho gordo. Ele não teve aquele olhar invejoso para com Ló. E falou, Ló, escolhe. Escolhe qual lugar você quer morar. Porque os pastores de Ló e Abraão estavam contendendo. Então, Abraão chegou para Ló e falou, vamos nos separar. Aí ele falou assim, escolhe. Aí Ló escolheu as Campinas Verdes, enfim, o lugar que aos seus olhos parecia o melhor. E veja a consequência depois disso. Então, olha o exemplo de Abraão. Tem gente que só olha o dízimo, né? Mas olha o exemplo de Abraão de não contender, de não ser alguém que quer vencer sempre. Deixa vencer, fique em silêncio, afasta, vá para uma cidade, talvez com uma população pequena, onde não tem nenhuma igreja, e abra uma igreja lá. Vá numa cidade onde as pessoas vivem dificuldade financeira e abra uma igreja lá. Não queira os lugares mais centrais da cidade, os lugares onde tem mais médicos ricos, onde tem o maior fluxo financeiro. Não tenha essa vontade, sabe? Se o Senhor te der a oportunidade de ter uma igreja nesse lugar, amém, seja grato. Mas não seja contencioso, porque isso não agrada a Deus, isso não faz parte de alguém que tem o fruto do Espírito. Então minha recomendação é essa, a tua igreja prega a obrigatoriedade do dízimo, contribuir 10% com as suas posses, seja mensal, seja bruto, líquido, etc. Se a igreja prega isso, você não concorda, vai embora. Converse com a liderança primeiro e fala, olha, eu não concordo com esse ensino, eu acredito que não é o que os apóstolos ensinavam, e eu acredito que isso, em certa medida, é até vender a salvação. Vocês estão vendendo aquilo que Cristo, com seu sangue precioso e a sua graça maravilhosa, entregou a todos aqueles que creem em seu nome e seu sacrifício. E com certeza, eu já vou antecipar o que vai acontecer, a liderança dessa igreja não vai te ouvir, alguns vão rir de você, alguns vão até difamá-lo, alguns vão até... Lembra aquelas pessoas que você confiava, que era muito amigo, você contava pecados, você contava fraquezas? Eles, na maioria das vezes, vão mostrar a sua verdadeira face e vão começar a expor os seus pecados. Alguns, enfim, vou dizer algumas coisas que eu já vi, por exemplo, no culto de Santa Ceia, um certo pastor, enfim, ele começou a citar os pecados de um irmão, que ele vivia confessando para a liderança, as fraquezas dele, começou a falar quem ele era e tal, e disse para tomar cuidado com ele, porque ele é isso, 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 aquilo. Ou seja, usando um ad hominem ou uma falácia para desqualificar o ensino do irmão, que era contrário às doutrinas daquela igreja. Então, se prepare, isso pode acontecer. Muitos pastores, querendo manter as pessoas ali na igreja, eles podem começar a te difamar, a citar os seus pecados, o seu passado, não analisando o mérito na questão em si, o mérito e também a questão. Eles vão ignorar você, vão ignorar, quem sabe até as coisas boas que você já fez naquela igreja. Então fique preparado para isso, para que você não se decepcione dessa forma. Isso pode acontecer, eles podem expor os seus pecados ou podem te difamar inventando pecados para que as pessoas não acreditem naquilo que te levou a sair dessa igreja. Então essa é a minha opinião sobre dízimo e sobre os fins justificam os meios. Certamente não. Se você tem um fim nobre, mas eu estou ajudando criancinhas na África, por isso eu prometo bênçãos e prosperidades, porque é isso que funciona. Se eu não prometer bênçãos e prosperidades, aquelas criancinhas vão morrer de fome. Meu amigo, você está vendendo a sua alma para o diabo, para simplesmente fazer algo que não agrada a Deus. O fim pode parecer ser nobre, mas os meios são nojentos e repugnantes. Mas eu tenho sustentado missionários. Mas os meios
são pecaminosos. Como eu disse, eu imagino como é ser pastor e ter uma grande instituição. Realmente, Salmo 73 de Asaf, Deus os coloca em lugares escorregadios. Assim é a prosperidade do ímpio. Ele tem muitas igrejas, muitas instituições, mas a qualquer momento, quando o juízo de Deus vier, grande será a sua destruição. Não sinta inveja de grandes pastores, de grandes igrejas, porque cedo ou mais tarde, aquilo que começa errado vai terminar muito errado. E aqueles que ensinam ensinos falsos vão colher os frutos deles. E quando a crise vier, a guerra vier, muitos desses falsos profetas vão ter grandes dívidas nas suas mãos. E eles não vão saber de onde vão tirar esse dinheiro. Então, meu amigo, o que eu posso dizer para você é, primeiro, aprenda o exemplo de Abraão. Tem gente que só lembra do Elion lá, do Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, enfim, do dízimo de Abraão. Lembra também do Abraão como pacífico, como pacificador, como alguém que não contendeu com Ló e deixou ele escolher a melhor parte ou a parte que ele via que seria melhor. Não seja contencioso, busque a paz com todos, ore muito. E se você deseja sair de uma igreja que cobra o dízimo, não faça escândalo. Converse só com a liderança e vá embora. E quando algum membro da igreja vier te procurar perguntando por que você saiu, não dê a resposta. Deixe pensar o que quiser. Deixe achar que você é adúltero, assassino, qualquer outra coisa. Deixa te difamar, deixa falar. Em respeito à igreja, à unidade da igreja, ao crescimento do reino de Deus. Não diga o motivo. Deixa eles pensarem o que eles quiserem, deixa eles inventarem, fofocarem, deixa falar. Mas você vai ver que Deus vai te abençoar, digamos assim, não em coisas pequenas como dinheiro, mas em bênçãos espirituais, que é muito melhor. E existe grande recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. Não em coisas pequenas, como as coisas materiais, mas em relação à doutrina. Então, sim, eu acredito que o cristão não deva dar dízimo, mas eu também sou contra a avareza. Tem muitas pessoas que poderiam, quem sabe ele tem 80 milhões em patrimônio. Ele poderia pegar 75, 79 milhões e entregar aos pés da igreja. 75 milhões. Entregar para os irmãos da igreja para avançar o reino de Deus. Porque ele poderia viver muito bem somente com 4 milhões. Então, eu sou contra a avareza e também sou contra a obrigatoriedade do dízimo. E também sou contra fazer promessas de prosperidade, as quais Deus, que é soberano sobre tudo, jamais, em muitos casos, irá cumprir. Deus pode prosperar? Sim, Igreja de Filadélfia. Mas você pode ver também vários homens ricos, mulheres ricas, igual aquela mulher que chegou ao túmulo do Senhor, perguntando onde colocaram o corpo dele. E certamente existem pessoas de grandes posses, mas todas essas pessoas, como nós vemos em Atos capítulo 2, vendiam tudo o que tinham, entregavam aos pés dos apóstolos, sem uma pressão, sem obrigação, sem nenhum tipo de falsa promessa de ser retribuído 10, 100 vezes mais. Então, certamente, os fins jamais vão justificar os meios.